Sua paz do Senhor, amém? Amém, Jesus! Queria fazer uso da Bíblia Sagrada. Eu convido os irmãos, os moradores dessa cidade, a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 5 e o verso 1. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero nessa noite, nos foi dado essa responsabilidade tremenda de anunciar e proclamar a santa e eterna palavra de Deus. Eu quero, com a ajuda de Deus e do Divino Espírito Santo, fazer sentido às Sagradas Escrituras, ou melhor, dar sentido a você que veio aqui. Eu quero pregar, e eu quero refletir nessa noite, uma mensagem que tem por título a dificuldade de compreender o plano da salvação. Nessa tarde nós saímos para evangelizar, nós saímos para dar as boas novas e pregar a palavra de Deus, e nós percebemos a dificuldade de muitos de não compreender o plano da salvação. E aprove a Deus nos dar essa mensagem, que vai encaixar dentro da perspectiva que eu acredito que vai alcançar essa cruzada. A dificuldade de compreender o plano da salvação. Eu quero sentenciar a minha pregação com uma frase que diz assim: a humanidade, ela está perdida e condenada sem Cristo. Eu quero que você compreenda essa palavra. Eu quero que você compreenda essa frase. Você que está aí ouvindo o som dessa caixa, você que está na sua casa, você que está conversando com conversas paralelas, compreenda que a humanidade, eu e você, estamos perdidos e condenados sem Cristo. Embora essa seja a mensagem central da Bíblia Sagrada, existe uma terrível dificuldade e de incapacidade por parte dos homens que parece experimentar atualmente quanto à doutrina da salvação. E isso nos faz refletir: será que essa mensagem de salvação, compreendendo que todos estão condenados sem Cristo, será que essa mensagem ela faz sentido a nós hoje? Será que essa pregação nos nossos dias tem algum sentido para você? Porque essa foi a pregação contundente na vida dos patriarcas, pela fé e pela esperança em Deus. Essa foi a pregação contundente, viva e eficaz na vida dos sacerdotes. Foi a pregação contundente na vida dos patriarcas, na vida dos juízes, na vida dos profetas, na vida do próprio Jesus, que desceu as escadas estreladas do céu. Foi essa a pregação que moveu os apóstolos para palmilhar e pregar a mensagem cristã. Foi essa a mensagem que moveu a vida dos pais da igreja, dos capadócios, a vida dos missionários, a vida dos heróis que pregaram o Evangelho. E essa também é a mensagem que está no nosso coração, compungido, ferido, reconhecendo que a humanidade toda está perdida longe de Jesus. Glória a Deus! O texto que nós lemos fala de um personagem que vem ilustrar, que vem nos trazer uma maior compreensão sobre a doutrina da salvação. O seu personagem se chama Naamã no livro de Reis. Esse personagem ele vem tipificar a doutrina da salvação. Porque esse personagem, Naamã, o texto diz,
Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Observe bem, tantos títulos, tantos adjetivos que o texto dá a um homem ímpio. Ele era comandante do rei do exército da Síria. O primeiro título dado a esse personagem. O segundo, ele era muito respeitado. O terceiro, ele era honrado pelo seu Senhor. O quarto, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. E é como se o autor desse livro para de dizer os títulos, para de dizer as categorias, para de dizer a posição desse personagem e começa a demonstrar a situação dele sem Deus. Aí o texto diz na quarta parte, mas esse grande guerreiro, ele era leproso. Esse grande guerreiro, ele era leproso. A Bíblia Sagrada glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento, ela tem 3 interpretações para interpretar a Bíblia. Primeiro é através dos tipos ou das tipologias. O segundo, através das profecias futuras. E o terceiro, através das sombras. No Novo Testamento é apresentado a realidade, é apresentado a substância, é representado o Cristo glorificado, a qual os patriarcas, a qual o sacerdote, a qual os profetas esperavam. Nós vivemos hoje não nas sombras, nós não vivemos hoje não nas tipificações, mas nós vivemos na experiência que Cristo está em nós. O autor, a Epístola ao Colossenses, ele diz assim, que dele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da graça, da misericórdia e de todas as bênçãos redidas no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas voltando ao texto, o texto diz, mas Naamã, esse grande guerreiro, ele era leproso. A lepra, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela tipifica, ela é uma tipologia do pecado. Ela representa o pecado, ela representa a separação, ela representa o abismo dos homens e diante de Deus. E aqui nós aprendemos a grande dificuldade de muitos aqui presentes de compreender o plano da salvação. Alguns se consideram já salvos. Alguns se consideram que já tem Jesus na sua vida. Alguns se consideram, por ter uma mera religião, já se consideram já moradores do céu. Alguns se consideram que já têm a salvação. Mas eu quero sentenciar a frase, que essa é a primeira grande dificuldade de muitos aqui presentes, de não compreender o plano da salvação. É a completa incapacidade de compreender a verdadeira natureza do problema. Talvez Naamã achava que o seu maior problema era a lepra. Talvez ele considerava que o seu maior problema na sua vida era a lepra que ele tinha no corpo. Mas eu quero dizer para vocês que esse não era o maior problema na vida de Naamã. Sabe qual é o maior problema na vida de Naamã? Era o pecado. E esse é a grande dificuldade de muitos não compreenderem o plano da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, o capítulo 3, o verso 23, ele vai sentenciar essa verdade de uma forma universal, dizendo que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo queria dizer que esse é o grande problema universal de toda a raça humana. Esse é o grande problema desde os dias de Adão até os nossos dias presentes. Sabe qual é o grande problema de Naamã? Não era a sua lepra, mas era o pecado que separava de Deus. Sabe qual é o seu grande problema, meu amigo? Não é
o seu problema com a sua esposa, não é o seu problema porque você não tem emprego, não é um problema de natureza de enfermidade, não é porque você está desempregado, não é porque você tem ou vai ter uma namorada ou um namorado. Sabe qual é o seu grande problema diante de Deus? É o seu pecado que separa de Deus. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos, separados, longe estão de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a grande dificuldade de compreender a natureza da salvação. Mas voltando para o texto, eu aprendo outra lição e outra grande dificuldade de compreender a salvação. O pecado, além de tudo isso que nós dissemos, como a lepra, ele não faz acepção de pessoas. Você sabia disso? O pecado, assim como a lepra de Naamã, ele não faz acepção de pessoas. Aí você diz: mas pregador, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não importa quem você é, não importa o que você vai ser. Eu quero dizer que o pecado, ele atinge toda a raça humana. Eu quero dizer a você que essa é a verdadeira natureza das controvérsias do pecado. Toda criança que nasce, ela já nasce com a herança adâmica. Toda criança que nasce, ela já nasce destituída de Deus. Toda criança que nasce, ela já nasce herdando a perdição. Ela já nasce herdando os pecados por meio de Adão. Por isso que o apóstolo Paulo disse: por meio de um só homem veio a morte. Em outras palavras, por meio de um só homem veio a separação. Por meio de um só homem veio a perdição. Por meio de um só homem veio a condenação. Mas calma aí, o apóstolo Paulo nos dá uma solução dizendo: mas por meio de um homem veio a salvação. Por meio de um homem veio a glorificação. Por meio de um homem veio a solução. Sabe quem é esse homem? É Jesus Cristo, sim. Ele, o apóstolo Paulo diz, ele é o mediador diante do Pai e diante de nós, da raça humana. Só ele é dado o poder de salvar os homens. Saiba de uma coisa: o seu problema maior não é o que você está enfrentando atualmente. Não é os problemas materiais, não é porque você não tem uma casa, não é por nada disso, mas é o pecado que separa de Deus. Em terceiro lugar, as dificuldades de compreender o plano da salvação. A terceira grande dificuldade de compreender o plano da salvação é porque o pecado que o homem possui e que o homem tem é o fato que o homem ignora o único meio de compreender a salvação. Hoje, retornando dizendo, nós saímos pregando, saímos anunciando a palavra, mas muitos ignoraram a mensagem cristã, muitos ignoraram a palavra de Deus, e esse é a terceira dificuldade de muitos aqui presentes, é de ignorar o único meio de salvação. No verso de número 2 do capítulo 5 de 2 Reis, ao qual nós lemos, diz assim: ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe por que eu li esses dois versículos? Porque Naamã, ele ignorou a fé daquela menina. Naamã ignorou por completo a devoção e a certeza e a convicção que aquela menina carregava. Essa menina, ela ilustra para nós hoje os crentes que saíram aqui de porta em porta, os crentes que saíram lá de Fortaleza para pregar e para anunciar a palavra de Deus, como diz em livro de Marcos: ide por todo o mundo, anunciai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, porém aquele
aquele que não crê será condenado. Essa menina vem tipificar, vem ilustrar o testemunho cristão. Essa menina vem ilustrar, mas entretanto, muitos ignoram. Naamã ignorava essa menina, mas um dia, essa menina, sabendo do seu problema, sabendo da dificuldade que ele estava enfrentando por meio da sua lepra, ele chegou até a sua senhora, ele chegou até a sua patroa e disse assim: olha, se Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra, ele o curaria de sua lepra. Aleluia, Jesus. Sabe aonde eu chego, irmão? Eu chego na quarta e última reflexão dessa noite, que assim como aquela menina, nós estamos aqui não para dizer que nós vamos curar todos vocês, não para dizer que nós vamos resolver todos os seus problemas, não para dizer que nós vamos dar emprego, que vamos dar dinheiro, que vamos solucionar, que vamos erradicar todos os seus problemas. Nós viemos aqui, assim como aquela menina que testemunhou que em Samaria havia um profeta. Nós estamos aqui para testemunhar que no céu, nas escadas estreladas do céu, há um chamado Jesus Cristo, que ele pode erradicar o seu problema, que ele pode perdoar os seus pecados, que ele pode sanar a sua ferida, que ele pode arrancar a sua lepra chamada pecado, que ele pode solucionar o seu problema nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero que você compreenda isso. Nos dias de hoje, muitas heresias, muitas má interpretações da Bíblia Sagrada têm sido mistificadas no nosso meio. E às vezes nós não vamos nem pregar, nós vamos repregar aquilo que outros pregaram. Sabe por quê? Esse é o título da nossa pregação: a dificuldade de compreender o plano da salvação. Muitos estão aqui, talvez você está ouvindo este pregador, talvez você está ouvindo essa cruzada, e você ouviu também a mensagem de outros irmãos, e você ainda não compreende o plano da salvação. Jesus nos Evangelhos, ele nos dá uma ilustração muito bonita e interessante. Ele diz assim: se vocês não se tornarem como uma criança, se vocês não se comportarem, se vocês não tomarem uma postura de uma criança, jamais vocês vão receber o reino de Deus. Talvez se eu perguntasse aqui, quem é que quer ir para o céu? Quem é, irmãos, que quer ir para o céu? Uma grande maioria levanta que quer ir para o céu. Mas eu quero dizer que antes de você ir para o céu, é preciso que você tome uma decisão por Jesus. O próprio Jesus nos Evangelhos, ele diz assim: se vocês me confessarem diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas se vocês me negarem diante dos homens, também eu vou te negar diante do Pai, diante dos anjos que estão no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, e o versículo de número 8, 9 e 10, ele diz assim: a palavra está perto de ti. Retornando ao texto que nós lemos, a solução do problema de Naamã estava dentro da sua casa. A solução para estancar a lepra de Naamã estava na cozinha. Ela é uma escrava que foi cativa de Israel pela Síria. A solução estava dentro da sua casa. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 10, no verso 8, ele diz assim: que a palavra está perto de ti. A solução está bem pertinho de ti. Porque com a boca se faz confissão acerca da salvação. Porque com o coração se crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque se assim faz, com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê com a ressurreição. Eu quero convidar você essa noite. Eu quero fazer um desafio a você essa noite. Que você saia da sua casa, que você saia de onde você estiver,
coração. Venha sentir a alegria que vai transbordar o seu coração. Porque os cristãos que estão aqui, eles não têm apenas a esperança que vão para o céu. Não tem apenas a esperança que um dia Cristo vai arrebatar a sua igreja. A igreja cristã que está prominendo aqui na terra, ela já está no estado de glorificação. A igreja já está no estado eterno. A igreja já está prominendo no céu. Só é questão de tempo. O apóstolo Paulo diz que vai ser um fechar e abrir de olhos. Nós não sabemos o dia nem hora que o Pai irá resgatar a sua igreja, que Jesus irá arrebatar os seus santos. Eu convido você nessa noite para você fazer parte do exército de Deus, para você fazer parte de Deus nessa noite. Saia de onde você estiver. Talvez você tenha alguma doença, talvez você tenha alguma enfermidade no corpo. Nós queremos orar por você. Nós viemos aqui não apenas para passear. Nós não viemos aqui apenas para conhecer a casa da irmã Didi. Nós não viemos aqui apenas para conhecer a igreja, a Assembleia de Deus no Tempo Central. Nós viemos aqui para testemunhar que em Cristo há salvação. Nós viemos aqui para testemunhar que há solução e esperança na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Todos irmãos de pé. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu campo agora. Convide a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que é descrente, a pessoa que se afastou do Evangelho, que já não tem mais aquela convicção, que já não tem mais aquela certeza, que já não tem mais aquele chamado, que não tem mais a vontade de servir a Deus. Traga essa pessoa até aqui. Traga essa pessoa aqui para nós fazermos uma oração. Aleluia. Para nós orarmos por você. Já disse o próprio Jesus: se estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Eu quero dizer a você, aquele que é apresentado no livro de Gênesis como a semente da mulher, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Êxodo como o cordeiro pascual, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Números como a rocha ferida, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Levítico como a propiciação, a salvação de toda a raça humana, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Deuteronômio como capitão, como profeta semelhante a Moisés, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Josué como capitão da nossa salvação, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Reis, no livro de Samuel, no livro de Crônicas, ele é apresentado como nosso rei de justiça, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Jó como nosso amigo fiel, ele está aqui essa noite. Aquele que é apresentado no livro de Salmo como socorro e alegria na hora da angústia, ele se faz presente aqui. Aquele que é apresentado no livro de Esther, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbio, como a sabedoria definitiva de Deus aos homens da terra, ele está aqui. Aquele que é apresentado em Isaías e Malaquias como profeta que navega no céu, que caminha sobre as nuvens, aquele que pula os montes, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Mateus, Marcos e João como Salvador do mundo, ele está aqui. Aquele que é apresentado como a epístola da igreja, ele é apresentado como o cabeça da igreja, ele está aqui. Aquele que é apresentado no livro de Apocalipse, ele é apresentado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje o Rei Jesus se faz presente nessa cidade. Hoje o Rei Jesus está aos pés dessa cidade e ele quer te abençoar. O autor aos Hebreus disse assim: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Você ouviu a voz de Deus. Você ouviu os louvores de Deus. Você ouviu a pregação da parte de Deus. Não ignore esse apelo. Não ignore essa oportunidade. Talvez para alguns aqui presentes
seja a última oportunidade na sua vida. Salomão escrevendo o provérbio diz que nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje você está vivo, mas e amanhã? Qual é a certeza que você tem da sua vida no dia de amanhã? Tome essa decisão por Cristo. Tome essa decisão, não espere para o dia de amanhã. Algumas pessoas que nós visitamos diziam assim: não, eu não senti o toque, eu ainda não senti Deus falar comigo. A Bíblia Sagrada não ensina isso. A Bíblia Sagrada diz: se crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai vir o agir de Deus. Se você crer, você vai vir o poder de Deus nessa noite. Saia do seu campo aí. Convide, crente. Você faz parte dessa igreja. Vá até uma pessoa descrente, uma pessoa afastada do Evangelho, e traga depressa para cá, porque nós queremos se apressar, nós queremos colocar essa pessoa na presença de Deus. Deus está no céu, o próprio Espírito Santo está compungindo de tanta alegria para abraçar de novo esse crente. Deus, ele quer reatar os seus laços amorosos com essa pessoa que estava afastada. Deus, ele quer reatar e reconciliar a sua reconciliação e salvação para aqueles que não são cristãos. Saia de onde você estiver para nós fazermos uma oração. Nós não sabemos o dia e a hora que há de vir. Está vindo aí, mas a igreja, glória a Deus, está vindo pessoas. Também tem outra pessoa que quer receber a salvação. Glória a Deus. Onde tem outra pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E agora, no nome do